Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Adélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e na congregação Nova Campinas Duca de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no primeiro trimestre do ano 2025 e o assunto do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5. Jesus é Deus. Textual: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. A verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e depois do versículo 9 ao 14. Vamos começar aqui a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos para a nossa introdução, que diz: o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não estava apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Yahvé de Israel. Marcos 12, do 28 a 30, como nós já lemos na lição passada, foi interrogado a Jesus para um mandamento, e ali ele falou: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós estudamos na lição passada, mas aqui vamos tocar, de certa forma, um pouco mais também nesse assunto. Por isso, no prólogo do seu Evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então veja, meu amado irmão, vamos só fazer um paralelo com a lição passada. A lição passada nos fala de unicismo. Aí nós aprendemos que lá no passado, final do primeiro século e mais um pouco adiante, algumas pessoas resolveram ensinar que não existia trindade. Trindade, como nós vimos, está explícita tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Vemos lá no início, quando o Senhor disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eis que agora o homem é comum de nós, desçamos e confundamos as línguas, uma série de outros textos que estudamos. Também no Novo Testamento, no batismo de Jesus, na bênção apostólica, na orientação de Paulo em 1 Coríntios 12 sobre os dons espirituais, e assim por diante, também tantos quanto os outros textos que nos falam por aí. Os unicistas, como aprendemos na lição passada, eles não negavam
a divindade de Cristo. Eles negavam que houvesse três pessoas distintas. Hoje nós vamos estudar aqueles que eram unitaristas, que não criam que Cristo era Deus. Então, é o assunto que vamos colocar aqui. Agora, como diz o autor da lição, está claro nos ensinamentos bíblicos, especialmente no Evangelho segundo São João. Mas não é só São João que fala isso, nós vamos ver aqui no transcorrer da lição, que mostra-nos que Jesus Cristo veio ao mundo, encarnou, se fez carne, habitou entre nós, ele era Deus. Então vamos aqui para ver cada uma das subdivisões, e temos aqui, provavelmente vamos ler algum subsídio fora do que está escrito, para orientar bem aos irmãos. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto contra a natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Aí ele vai citar vários versículos do Novo Testamento. João 1. Então, até já comentado, aqui é o texto bíblico em classe. Agora, a segunda parte que diz aqui que o Novo Testamento, o segundo texto que diz aqui nesse subdivisão 1, que é a divindade de Cristo, ao qual Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu, João 20, 28. Eu tenho falado isso muito na igreja, mas às vezes o irmão que vai ver o vídeo aqui, especialmente porque a gente está gravando esse vídeo, como sempre explicamos aqui, com um objetivo maior, daqueles irmãos que não podem ir à escola bíblica, estão enfermos de tal forma, ou alguns trabalhando, em escala, ou com uma outra dificuldade, alguém vai fazer um Enem, uma prova, e não pode estar na igreja, viajando, enfim. Esses, então, às vezes, não estão no culto, especialmente os enfermos, e não ouvem as nossas orientações, as nossas pregações, os nossos ensinos. Então, esse texto aqui, houve uma reunião dos discípulos após a morte e a ressurreição de Jesus, e nessa reunião, os discípulos estavam ali reunidos, meio que escondidos, Jesus aparece no meio deles, e Tomé não está. E uma semana depois ele reaparece e Tomé já está. Nesse intervalo, quando os discípulos dizem a Tomé que Jesus apareceu, ele diz, só creio se eu ver. E quando Jesus chega nessa segunda vez, ele não se dirige a Pedro, a Tiago, a João, Bartolomeu, Felipe, ou qualquer outro dos apóstolos. Ele vai direto a Tomé e apresenta as suas mãos furadas. E aí Tomé olha para ele e fala, Deus aqui o texto está, Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, isso aqui ele já tinha afirmado várias vezes que ele era. Eu e o Pai somos um. Estudamos semana passada na lição da Escola Dominical, João 10:30, que vai ser repetido nessa lição. Ele teria dito para Tomé, não fale essa heresia, Tomé. Eu não sou Deus, eu sou apenas o Filho de Deus, eu fui criado por ele, ou qualquer outra coisa. Mas Jesus não falou isso para Tomé e apenas disse para ele, bem-aventurados que não viram e creram. Depois ele diz, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Aí é uma outra situação, Filipenses 2,6. Eu prefiro até a minha tradução, que eu vou ler na minha tradução aqui, né? Veja que tanto a lição passada como esta, nós estamos começando com textos bíblicos, porque não queremos aqui defender a ideia do pastor Ezequiel Soares, dos outros apologistas que estão, da Assembleia de Deus, da Metodista Pentecostal, do pastor Hélio. Estamos querendo defender o que a Bíblia nos relata. Então, Filipenses 2,6, na tradução corrigida, com a Uses, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Fala da encarnação do Verbo, da sua estada aqui na Terra, e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, Colossenses 2,2. E a manifestação da glória do nosso grande Deus
e Salvador Jesus Cristo, texto também bastante citado por mim nas pregações, Tito 2,13, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 1 Pedro 2, 2 Pedro 1, e nós já estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5,20. Veja bem, meu irmão, eu talvez não me lembre, pode ser que tenha existido aqui na história da escola dominical, um ponto, uma subdivisão, onde praticamente o autor, ele não disse assim, olha, eu acho isso, ou tal, comentou, e não tem colocado somente versículos, praticamente esse subponto é só versículos do Novo Testamento. Ele só diz assim, o Novo Testamento é direto contra a natureza divina de Jesus. Aí cita João 1, João 20, 28, Filipenses 2,6, Colossenses 2,2, Tito 2,13, 2 Pedro 1 e por fim 1 João 5,20. Já um pouco que comentamos quando lemos, mas está claro, Jesus é Deus. Não há dúvida sobre isto. Daqui a pouco nós vamos ver os grupos que duvidam, que negam, que falam que não é, mas, e até talvez alguns de seus argumentos, como o autor da lição vai mostrar, e vamos, justamente aqui com o autor da lição, refutar esses argumentos. Agora vamos para os seus atributos absolutos. Então vamos lá. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis, a gente ouve mais, teologicamente, atributos incomunicáveis, tal como não pode ser comunicado por Deus à sua criatura, são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença, além de outros. Então vamos aqui, A onipotência significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Jesus é onipotente. Quem afirmou isso? Ele mesmo. De forma, eu já começo aqui antes de abrir o texto e ler, de forma que se eu começo a pregar, a ensinar que Jesus não é Deus, eu estou negando a Ele aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele disse que Ele mesmo era. Então, se eu começo a pregar isso, a ensinar isso, eu estou pregando um outro Jesus. Já vimos isso na lição passada, vamos repetir nessa. 28, 18, o que ele diz aqui? Chegando, Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas eu não vou ficar só com este versículo, não. Versículo, agora, recentemente, eu acho que até preguei na igreja sobre esse texto, que é Apocalipse 1:8. Apocalipse 1:8. Vamos lá. Apocalipse é a revelação dada a João, a revelação de Jesus Cristo. O pessoal vê o versículo primeiro aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem é esse Alfa e o Ômega? Que é Jesus. É Jesus. O princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, está afirmado aqui. A Bíblia diz que as palavras de Jesus estão em vermelho. E aqui, na minha Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. Este versículo está em vermelho, foi dito pelo próprio Senhor. Ele afirmou que ele tinha este atributo. Bom, mas tem mais atributos aqui. Tem que ele é eterno. Eterno. Vamos lá, eu vou até para... Eu preguei agora no Natal na igreja, nesse texto aqui, Miqueias 5:2, texto bastante conhecido. Aqui. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pois que entre os milhares... Isso mesmo, né? Milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, falando aqui uma profecia sobre o Cristo, nasceria em Belém de Judá,
e que vem desde a eternidade. Então, diz que ele é eterno. Voltamos a Mateus, ainda Mateus 28, poderíamos ler também Mateus 18, mas vamos ler o 28. Nos falta tempo aqui de ler todos os versículos, gostaríamos de ler todos, mas os irmãos que têm acesso, leiam em suas casas, porque é muito importante para o seu aprendizado. É texto da lição passada, mas vamos repetir. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem pode estar todo dia conosco é quem é onipresente. Eu não posso prometer para ninguém que eu vou estar com eles todos os dias, até porque Jesus não prometeu para os apóstolos, prometeu para a igreja. Ele está conosco, comigo, pastor Hélio, com você que é um servo de Deus que vai lá ver esse vídeo, ele vai estar com você. Então, ele é onipresente. São atributos incomunicáveis de Deus. Vamos lá. Vamos para João 1, 47, 48. Texto bastante conhecido também. Mas vamos ler aqui. 1, 47 e 48. Aqui a minha Bíblia está nova e às vezes a folha prende aqui, ainda demora um pouquinho para abrir. Está aberto a parte do 1 e a parte do 2, mas a folha não quer abrir, abriu agora. E Jesus viu Natanael, veio ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo, estando tu debaixo da figueira. Então, ele também é onisciente. Eu disse que talvez lesse alguns subsídios, e eu sempre leio o subsídio do professor Carmona. Não vou ler todo, mas eu vou te dar uma lista. Todos os atributos divinos são aplicados a Cristo numa comprovação de que o Senhor é Deus. Onipotência, Mateus 28, 18, que lemos. A onisciência, aqui ele já fala de João 2, 24. Onipresença, Mateus 28, 20, que lemos também. Imutabilidade, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eternidade, Colossenses 1, 17. Dignidade para ser adorado, Mateus 4, 10, combinado com Mateus 28, 9, 17. Criação, João 1, 3, no princípio pelo verbo, todas as coisas foram feitas por ele, além de 1 Coríntios 8, 6 e Colossenses 1, 16. Santidade, Atos 2, 27. Amor, João 15, 3 e Efésios 3, 19. Verdade, João 4, 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém me vai senão por mim, além de 1 João 5, 20. Perdão de pecados, Mateus 9, 5, Lucas 5, 20. Jesus perdoa o pecado, e alguém perdoa, mas só quem pode perdoar o pecado é Deus. Ele perdoa pecados porque ele é Deus. E usa a expressão eu sou, que daqui a pouco não vamos estudar aqui, João 8, 24 a 28, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos a continuar aqui. Então, esse é o segundo ponto aqui. A primeira subdivisão só está dividida em 2 pontos. Primeiro, Jesus é Deus, ele só citou o versículo bíblico, e aqui, de certa forma, seus atributos absolutos também, ele cita muitos versículos bíblicos. Onipresença, onisciência, eternidade, onipotência, todos os atributos que são exclusivos de Deus, incomunicáveis por ele a qualquer criatura. Esses atributos Jesus disse que tinha quando ele estava aqui na terra. Eles demonstraram na palavra de Deus. Quando ele não diz diretamente, as citações onde está ele falando, nós temos aqui as profecias, como o Eterno em Miqueias 5:2, e outros textos colocados até mesmo pelos apóstolos. Então, não pode haver dúvida nenhuma que Jesus é Deus. Mas, pastor, alguém ficou com essa dúvida. Então, nós vamos ver aqui quem ficou com essa dúvida, quem pregou isso no passado e quem quer repetir a mesma heresia que já foi condenada pelos pais da igreja lá no passado. Então vamos ver, a heresia que nega a divindade de Jesus. Arianismo. Também temos alguma coisa aqui
tirada da internet. Se eu achar por bem, estaremos lendo aqui com os irmãos. Nós vamos para o autor da lição. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve o tempo que o Verbo não existia. Então, esse sujeito Ário não era uma pessoa de fora da igreja, era um presbítero, a qual, por algum motivo, resolveu pregar, ensinar que Jesus Cristo não era Deus, era uma criatura. Nós vamos ver depois aqui algumas pormenores do como ele ensinava isso, de que maneira ensinava, porque ensinava. E isso trouxe um problema para a igreja, que nós vamos ver aqui depois, que foi ter resolvido no Concílio de Nicéia. Porque toda heresia vai trazer um problema para a igreja. Existe uma verdade que está na palavra de Deus. A palavra se explica por si mesma, já falamos isso na semana passada. Então, quando alguém vem, veja que nós estamos na terceira lição, que fala da apologética cristológica. A primeira é aqueles que negavam que Jesus Cristo veio em carne, é a encarnação do Verbo. Toda heresia vai ter consequências em outra doutrina, mesmo que aquela heresia não seja em cima daquele aspecto teológico. Se Jesus Cristo não é Deus, nós estamos estudando a doutrina de Deus, estudamos a cristologia, mas vai afetar na doutrina da salvação, vai afetar outras doutrinas. Então, a igreja, como estudamos na primeira lição e parte da segunda lição, quando surgiam essas heresias, a igreja não ficava parada, olhando e dizendo: é mais alguém que tem uma opinião diferente da minha. Vamos respeitar esta opinião de Pedro, Manuel, de Joaquim, de Sabélio, de Ário, de Praxede. Não. Vamos verificar na Bíblia se aquilo que essa pessoa ou essas pessoas estão ensinando é bíblico, está de acordo com o entendimento bíblico que os apóstolos tinham. Porque muitos dos textos aqui que falam que Jesus é Deus foram escritos por Paulo, Pedro e o próprio João, que não escreveu apenas o Evangelho, mas escreveu também as suas cartas, e nelas estão escritas que Jesus é Deus. Então, se aqueles que conviveram com Cristo, foram seus discípulos, receberam a sua orientação, criam que Jesus era Deus, por que alguém, 300 anos depois, vai dizer que não era, porque achou que não era? Então, nós vamos ver aqui alguma coisa a partir deste novo ponto aqui. Suas explicações. Qual a explicação do Ariano para poder pregar isso, ensinar e alguém aceitar a ideia deles? Ário e seus seguidores pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. Então vamos lá. O primeiro,
Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8, 22. E aqui vem o número romano LXX, que é 70 em algarismos romanos, que é a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, e nesta tradução foi colocada: o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Como eu disse que usaria algum recurso extra aqui da revista, vou usar agora. Temos aqui um livro. Veja bem, quando eu apresento um livro para os irmãos aqui, é um livro. A tua regra de fé e prática é a Bíblia, a minha também. Já lemos vários textos bíblicos aqui, mas há textos difíceis de entender, então nós vemos a opinião de grandes homens de Deus. Esse livro foi escrito por Norman Geisler e Ron Rhodes. Resposta às seitas, um manual popular sobre as interpretações equivocadas das seitas. Então ele se propõe nesse livro o quê? Vai lá em Gênesis e coloca aqui Gênesis. Ele faz um preâmbulo aqui, mas depois ele vai nos tempos. Gênesis 1, 26. Aí ele deu aqui o texto, diz qual é a má interpretação, qual a seita que interpreta mal esse texto e qual a resposta a esta seita. Então vamos aqui, Provérbios 8, 22 a 31. Jesus foi criado por Deus? A má interpretação. As testemunhas de Jeová, que daqui a pouco nós vamos ver no terceiro ponto, alegam que a pessoa identificada como sabedoria, em Provérbios 8, 22 a 31, é Jesus. Uma vez foi dito que a sabedoria foi criada. Isso significa que Jesus teria sido criado. Ele era uma pessoa muito especial, pois foi criado por Deus antes de todas as outras coisas. Por incontáveis bilhões de anos, antes mesmo que o universo físico fosse criado, Jesus viveu como ser espiritual no céu e desfrutou de íntimo com seu Pai, Jeová, Deus, o grande Criador. Essa é uma escritura das testemunhas de Jeová. Agora, corrigindo a interpretação. Essa passagem tem sido tema de muita disputa, tanto entre amigos como entre inimigos da divindade de Cristo. Parece melhor, em vista do contexto da natureza poética do livro de Provérbios, não tomar essa passagem como uma referência direta a qualquer pessoa. O livro é poético. Sabedoria está se referindo a Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, não é bom que se tome desta forma, mas vamos a seguir. Expressões poéticas frequentemente falam de uma ideia abstrata, como se fosse uma pessoa. Essa personificação é um modelo comum da literatura de sabedoria hebraica. A sabedoria que o texto se refere em Provérbios 8 não é Jesus, antes é a personificação da virtude ou do caráter da sabedoria, com o propósito de dar ênfase e gerar impacto. Além disso, os 9 capítulos iniciais do livro de Provérbios personificam a sabedoria, e não faria muito sentido dizer que qualquer desses capítulos se refere diretamente a Jesus. Depois de tudo, a sabedoria é retratada como uma mulher que clama nas ruas, Provérbios 1, 21, da qual diz que habita com a prudência. É digno de nota, nenhum dos escritores do Novo Testamento aplica Provérbios a Jesus Cristo. Então, Testemunho de Jeová pega um texto que fala sobre a sabedoria, e o texto é claro, até na Bíblia deles. Fui gerada, fui criada. Eu já tive um debate com uma Testemunha de Jeová e mostrei na Bíblia dela que o texto está no feminino, né? Porque eles vêm a dizer, o texto vai caminhando, e depois lá na frente, fui seu arquiteto, eles colocam um mestre de obra, mas não vou entrar nessa questão, vou entrar na questão somente da sabedoria. E Norman Geisler diz aqui, não, na literatura hebraica era natural pegasse e personificasse uma coisa, mas não quer dizer que seja uma personificação de Jesus Cristo. E lá nos capítulos anteriores, porque do 1 ao 9 fala da sabedoria. No capítulo 1, fala que a sabedoria é como uma mulher. Podemos comparar que anda pelas ruas e Jesus com uma mulher que anda pelas ruas? Não. Então, é uma interpretação errada. E uma outra parte importante sobre a sabedoria, nem podemos colocar que a sabedoria foi criada, porque sabedoria também é algo inerente a Deus. A nossa sabedoria, ela vem de Deus.
Então, que esse é um atributo comunicável, mas pertence a Deus. Não foi um homem que é sábio antes. Deus, já na eternidade, era sábio, tinha sabedoria, sabia todas as coisas. Então, ela não foi criada, mas sim gerada, e aí nós vamos entrar numa questão de hebraico que eu não quero entrar aqui agora, porque nós levaremos muito tempo para falar sobre esse texto. Já estou mostrando aos irmãos que, e depois ele mesmo vai fazer o comentário aqui embaixo no ponto 3. Eu já estou comentando aqui. O segundo texto, eu não acabei de ler, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Houve tempo que o Filho não existia, é o que eles dizem. Outra passagem favorita era: a vida eterna é esta, que conheçam a si só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso ignoravam que o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade, defende a eternidade e a deidade de Cristo, que é João 1,3. Só que na tradução, agora parece que eles mudaram, mas na tradução antiga da Testemunho de Jeová, estava assim: no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Aí colocando, como muitos arianos colocaram lá no passado, Jesus era um Deus menor, foi alguém criado. Não. Eu tenho uma revista, só que seria muito difícil achar, porque está meio complicado aqui as coisas em casa, da Defesa da Fé Antiga, em que lá é colocado que os maiores especialistas em grego, não cristão, não precisa ser cristão, pessoas que entendem de grego koiné, grego foi escrito no Novo Testamento, comprovam que é impossível traduzir João, capítulo 1, versículo 1, como o verbo era um Deus. Não tem como traduzir assim. Sobre Colossenses 1,15, nós vamos ver aqui depois. Não vou deixar aqui para comentar no ponto seguinte, que ele vai comentar. Então vamos aqui. Então, ele colocou os arianos, heresia que nega a divindade. Adriano, o que Ariano pregou lá e tal. Depois, quais textos onde eles se baseiam. E agora, como solucionar a controvérsia? Como solucionar alguém que está falando que Jesus não é Deus? Eu creio que Jesus é Deus, ele não crê que Jesus é Deus, ele apresenta versículos bíblicos contrários ao meu pensamento. Como solucionar isso? A tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional. Então ele já traz algo um pouco diferente de Norman Geisler. Pois o verbo hebraico dessa passagem é caná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como em Gênesis 1. Então, a resposta aqui de Ezequiel Soares é que na Septuaginta lá foi traduzido criar, e algumas das nossas traduções para o português também vem criar, mas a palavra certa é gerar, que é diferente de criar. Vamos lá, depois nós vamos ver, mesmo essência, tudo, como você vai entender mais na frente, um ponto, mesmo a substância, está no credo. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito, primeiro, chefe, foi usada pelos escritores sagrados com um sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Então, não quer dizer que foi o primeiro a ser criado, até porque aqui não diz que ele é o primogênito de Deus, a primeira coisa que foi criada Deus, o primogênito da criação. Ele é o Criador de todas as coisas, como João diz em 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o que eu senti de primogênito não quer dizer que Jesus é o primeiro ser a ser criado por Deus. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é mais do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17,3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João 10,30, já citado na lição passada, ele diz: eu e o Pai somos um. Mas depois a gente viu João 17 também, a divisão para entender que havia uma trindade,
mas se ele se igualou ao Pai. Existe uma coisa que daqui a pouco nós vamos ver aqui também, talvez. Veja bem, por que Jesus foi morto na cruz? Porque ele disse que era Deus. Então, se eu nego que ele era Deus, eu estou negando os evangelhos. Eu estou negando até mesmo a obra da cruz, porque ele foi morto por isto. Não é inveja. Inveja por quê? Porque os fariseus, saduceus, doutores da lei, entendiam João 6,4, mas não entendiam o sentido da trindade no Antigo Testamento, vendo que, mais uma vez eu falo, a palavra trindade não existe na Bíblia, mas o conceito está lá, no Gênesis está lá, também no Novo Testamento e outros textos. Ele não entendiam assim, então era uma blasfêmia para ele, Jesus precisava ser morto. Aí Jesus fala que é Deus, é morto por isso, e vem Ario e diz que ele não era Deus, ele é um ser criado. E vem hoje as Testemunhas de Jeová e outros grupos mais dizer a mesma coisa. É complicado, né, meu amado irmão? Mas vamos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Implicações do arianismo na atualidade. Então vamos chegar agora àqueles grupos a qual defendem essa ideia de Ario lá no passado. Eu só pedi licença para tomar um pouquinho de água, porque está bastante calor. Ponto 3. Implicações do arianismo na atualidade. A tradução do Novo Mundo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada de tradução do Novo Mundo. Trata de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus. Já citamos, mas vamos aqui seguir com Ezequiel Soares, pastor Ezequiel Soares. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. Então, não existe, eu já expliquei e volto a dizer, nenhuma pessoa que conheça, que seja erudito no grego, pode dizer que em João, capítulo 1, versículo 1, o verbo era um Deus. O verbo era Deus. Ponto e acabou. Então, só aí a gente poderia dizer, olha, esquece o testemunho de Jeová, o que eles ensinam, porque está errado. Mas vai seguir a outros textos aqui para a gente entender. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram um texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Vou falar uma coisa aqui importante para os irmãos. Eu vou dizer, pastor, qual a base para eu acreditar nisso? Meu irmão, sei que seria muito difícil para que qualquer irmão estudasse grego. Eu estudei grego no seminário há muito tempo atrás, tenho algumas noções de grego, tenho até o léxico grego aqui, tenho o dicionário grego, embora nesse momento não esteja comigo, eu emprestei um irmão da igreja que estava precisando, estava fazendo um curso, né? Então, você não tem acesso ao grego. Nossa Bíblia diz Jesus era Deus. A tradução do mundo diz que Jesus era um Deus. O que é o certo? Aí eu volto a dizer para você. Primeiro, leia o restante da Bíblia, o contexto, e você vai ver, porque nós somos dois únicos textos que afirmam que Jesus era Deus. Segundo, há pessoas
que aí você pode acessar hoje, graças a Deus, a todos nós podemos acessar a internet. Antigamente você teria que ir no livro de apologética, eu mostrei para você respostas aceitas. Eu posso aqui, até ir em João, posso até ver aqui o que diz o Geisler sobre isso, né? Ele diz assim: a tradução do mundo da Testemunha de Jeová mostra esse verso do seguinte modo: a palavra Cristo era um Deus. A inserção foi adicionada pelos autores. A revista Torre de Vigia afirma que, pela ausência do artigo definido o, isso significa que Cristo é apenas um Deus e não o Deus. Agora vamos, corrigindo a má interpretação. Não é correto traduzir esse verso como palavra era um Deus. E também não é correto negar a divindade de Cristo. A completa divindade de Cristo é apoiada por outras referências. Por exemplo, João 8,58, quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. 10,30, já citamos, eu e o Pai somos um. 20,28, Tomé dizendo: Senhor meu e Deus meu. Aí tem o Colossenses 1, 15, 16 e vários outros textos aqui para que nós possamos entender. Então, não é aquilo que eles colocaram, é apenas ver bons instruções. Temos aqui o Manual de Apologética do pastor Ezequiel Soares também, e tantos quantos outros livros. Você vai ver que, na opinião dos abalistas, das pessoas corretas que estudaram, essa é uma tradução que podemos chamar de espúria, tendenciosa, maliciosa, que vem apenas corroborar com a ideia de Russell e depois dos seus seguidores que vieram após ele, porque eles mesmos já mudaram as suas traduções por causa de outras profecias, entre aspas, que apareceram no meio da Sociedade Torre de Vigia, mais conhecida como Testemunha de Jeová. Ele só colocou aqui, basicamente, isto sobre o Testemunha de Jeová, acho que é suficiente. Agora ele vai entrar com a segunda parte do arianismo hoje, né? Implicações dele. Os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Seishonye, meditação transcendental, e vai para aí por fora. Aqui ele cita praticamente só Hare Krishna. E para os panteístas monistas não existe divindade nem Jesus. Pastor, o que é panteísta? Tudo é Deus, a natureza é Deus. Então, eles não vão crer que Jesus é Deus, porque Jesus não alega só ser Deus, ele é o único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas um único Deus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Esses momentos orientais seguem a questão da reencarnação. Muitos crentes, às vezes, não sabem, pensam que reencarnação é só algo que o Espiritismo ensina, principalmente da linha do Allan Kardec. Existe parte espírita que nem crê em reencarnação, mas não vamos entrar nesse ponto agora. Eles também não creem que Jesus é Deus, mas o pastor Ezequiel não colocou tanto assim. Esses grupos, o hinduísmo, ele crê na reencarnação. O budismo crê na reencarnação, e esses grupos que vieram daí, porque existem religiões, hinduísmo, budismo, e existem as seitas, que saíram de dentro dessas outras religiões, como que as grupos Hare Krishna, meditação transcendental, Seishonye, e vai por aí por fora, vem de vários desses aspectos. Então, eles não creem, porque eles simplesmente não creem nem que Jesus é Deus e nem que o Pai é Deus, não creem em nada. Eles creem que tudo aí é Deus e negam também com isto a divindade de Cristo. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador. Agora eu vou parar aqui para comentar, porque ele faz só. Os muçulmanos, eles creem que Jesus foi um grande profeta, ou vários profetas, Moisés foi um profeta,
Jesus foi um grande profeta, mas, na ideia deles, e até fazendo uma observação aqui fora da lição, mas dentro do contexto que precisa ser. Tem cristãos que acham que o Alá dos muçulmanos é no cristianismo, ou se pegarmos o judaísmo seria correspondente a Jeová. Não. O Deus dos muçulmanos é outro. Alá não é Jeová. Alá é um invencionismo de Maomé que as pessoas passaram a acreditar lá no Oriente e criou-se essa religião tão grande como é a religião muçulmana. Então, o último grande profeta foi Maomé, o Deus dele é Alá, e Alá não tem filho. Então, Jesus Cristo não é filho de Deus e, portanto, também não é Deus. Daí você pode entender um pouco como eles têm esse ódio dos cristãos e dos judeus, começando pelos judeus em primeiro lugar, que eles perseguem a Israel, como também perseguem a Igreja de Cristo. Porque entendem que tudo que nós pregamos está errado. Voltando à lição passada, devemos odiar os testemunhos de Jeová, odiar os a Cristo, odiar os muçulmanos ou qualquer outro que eles apresentarem aqui. Não. Desde a primeira lição diz, temos que com mansidão falar, mostrar às pessoas o que nós cremos, com base na Bíblia. Temos que amar essas pessoas, embora elas estejam em uma religião falsa, em uma seita falsa. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium, onde os grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Jesus é muito mais do que isso, é lógico, você não tenha dúvida, mas sempre é bom ler a Bíblia. Eu ia ler Efésios, mas a Bíblia já abriu aqui em Hebreus, né? Puxa a Bíblia. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 21, que diz: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E para terminar, a última citação, não da lição, porque ainda cita lá na conclusão, tem uma citação de Isaías, mas aqui do texto do ponto 3, Romanos, capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Então, é o Deus em forma humana. Romanos 9, 5. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um estudo bíblico. Vamos lá para a conclusão da lição. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. É isso mesmo? O texto é bastante conhecido, mas não vamos ler literalmente aqui na Bíblia Sagrada, que é Isaías 45, 21. Você conhece, já foi muitas vezes pregado na igreja esse texto, mas diz claramente: anunciar e chegar, tomar conselho todos juntos, quem ouvir isto, quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, e não há fora de mim? Então, a Bíblia diz claramente que somente Deus pode salvar. Se o Senhor Jesus não é Deus, como pregam os testemunhos de Jeová, muçulmanos, religiões orientais, religiões reencarnacionistas e alguns outros grupos, nem vamos citar aqui, mas que poderíamos citar. Eu não sei se eu consigo citar aqui, eu puxei alguma coisa da internet e não estou nem usando.
A igreja do Reverendo Moon, a igreja da unificação, não crê nisto, não crê em Jesus como... Enfim, há várias religiões, há várias seitas, há vários grupos que negam. Então, ele diz, se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Já falamos isso dentro do contexto da lição, mas vamos repetir para você. Uma heresia puxa a outra. Não adianta dizer, eu creio na Trindade, mas não creio que Jesus é Deus, ou sei lá, isso seria impossível, né? Mas eu creio que Jesus é Salvador, mas não é Deus. Não pode. Então, meu amado irmão, é aquilo que a gente estudou lá no... O que é apologética? É defender a ortodoxia bíblica. E voltamos a dizer, aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, ainda em uma forma velada, e foi revelada no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos Apóstolos, nas cartas paulinas e nas demais cartas gerais, e algumas coisas até mesmo no Apocalipse. Eu poderia ler deixa eu ver aqui. É sempre lendo a Bíblia, né, meu amado irmão? Mas o estudo é este. Ler a Bíblia Sagrada. Deixa eu ver aqui. Esse é um texto que a gente já usou em outra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou nem citar antes de falar. Aqui, ó. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se eu nego que Jesus é Deus, eu nego que Ele pode salvar. E aí a doutrina da salvação está perdida. Você crê que Jesus é o Salvador? Ele mudou a tua vida? Ele transformou a tua maneira de ser? Ele realmente te fez uma nova criatura? Então, meu amado irmão, você tem que crer que Ele é Deus. E antes até de terminar a lição, semana que vem, se Deus quiser, vamos estudar mais uma lição. O filho é igual com o pai, e vamos continuar nesse assunto. E na outra lição que nós vamos estudar, se Deus nos permitir, na lição 7, a natureza humana e divina de Jesus. Nós vamos ver pessoas que negaram isto lá no passado e pessoas que estão negando isto hoje. Embora, quando você chegar na lição seguinte, o filho é igual com o pai, você já leu 200 textos aqui sobre a Trindade, sobre Jesus é Deus, a qual já está bastante esclarecido. Mas vamos estudar semana que vem e vamos para mais textos, para mais esclarecimentos, para que fique bem firmado na nossa mente o ensinamento bíblico. Repetindo o que já repetimos semana passada. Primeira lição desse trimestre. Por que estudar apologética? Primeiramente para a minha pessoa. Para mim. A apologética, que é a defesa da fé cristã ortodoxa, do ensinamento da Bíblia Sagrada, para que eu possa estar firme nisto. Depois, sim, aí eu vou defender a fé diante daqueles que vierem pregar algo diferente. Como estudamos na lição, se não me engano, 2 ou 3. Se vier um anjo, a Gálatas 1,7, vier um anjo do céu, ou eu mesmo, Paulo, vou pregar outro evangelho, seja maldição. Como estudamos na lição passada, se você negar Jesus Cristo, acho que até está na conclusão, deixa eu só confirmar aqui. Não está na conclusão, não está na lição passada. Se você negar uma coisa, você nega outra. Não adianta ficar no meio do caminho. No final da lição passada ele diz, os unitaristas separam a substância. E essas aqui de hoje, a lição de hoje. Jesus não é Deus. E os unicistas da lição passada confundem as pessoas. E creem num Deus distinto que é apresentado na Bíblia. Então, vem aquela pergunta. Pastor, as pessoas que pensam assim são hereges? São. Porque não creem no que aquilo que a Bíblia diz. Heresia é fugir não do ensinamento da Assembleia de Deus,
não do ensinamento da Igreja Metodista Pentecostal, não do ensinamento da Maranata, da Nova Vida, da Presbiteriana, da Batista, ou de qualquer outra denominação séria que está pregando a palavra, que crê na palavra. É fugir do ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. Veja que aqui nós até apresentamos alguma coisa de Norman Geisler, apresentamos alguma coisa aqui tirada da internet, mas você, todos os textos bíblicos hoje foram apresentados aqui para que você firme a tua ideia naquilo que está na palavra de Deus. Então, é isso que temos estudado. Deus abençoe nossos amados irmãos em Cristo Jesus.